Hoje falaremos sobre a tribo de Zebulon, os anjos, as pessoas do signo Gêmeos que nasceram entre 21 de maio a 20 de junho, mas vai ser um assunto diferente de horóscopo. Teremos versículos das bênçãos, da pedra dessa tribo, falaremos de abelhas, falaremos de flocos de neve, voltaremos para o cubo, também sobre a frequência Fibonacci, além do número 6. Bom, Zebulon, que é a tribo dele, é mais um dos filhos de Jacó, e Zebulon ele reflete um padrão dessas pessoas que nasceram nessa determinada data. São pessoas que fizeram determinada coisa na pré-existência, que seria no mundo atemporal, nos céus. Coloquei essa imagem aqui para representar os anjos, porque a tribo de Zebulon tem a hierarquia de anjos. Como vocês sabem, os anjos, eles são que nem o homem, mas os anjos eles têm uma hierarquia diferente. Então, os anjos eles estão um pouco acima da hierarquia do homem, que seria, no caso, o número 10. Os anjos estão aqui no 9. Zebulon, ele foi o sexto filho que Leia deu a Jacó. Que interessante, acabou dando certo aqui a questão do número 6 com o número que será apresentado hoje, porque para quem não sabe eu não estou apresentando os números na ordem aqui das tribos nem nada. O Zevulun, que seria o nome hebraico, né, do Zebulon, se ele significa boa dádiva ou grande parte, que seria basicamente uma forma de dizer que Leia ela recebeu um grande presente, já que nós temos ao todo 13 tribos, né? Na verdade são 12 mais um, que seria os levitas, mas de 12 tribos, Leia deu 6 a Jacó, então metade é do ventre dela. Então, Leia engravidou pela 7ª vez, dando luz a uma menina chamada Diná, que depois de Diná, ela não gerou mais nenhum filho. Mas no momento aqui de Zebulon, ela só tinha 6, né? Zebulon, ele, portanto, nesse momento que ele foi gerado, até uma determinada época, ele foi o irmão mais novo. E quando tramaram a morte de José, aquele José do Egito, nesse caso pela inexperiência da idade, possivelmente ele sofreu uma grande influência. E tem aquela questão do galardão, porque um galardão alto é dado a uma alta responsabilidade. Então, quanto mais adversas são as situações e quanto melhor é o seu desempenho, maior será o seu galardão. Então, basicamente, se você nasceu em péssimas condições, digamos que você nasceu sem recursos como capital, família, se você conseguir sair disso e se tornar a sua melhor versão, você terá um ótimo galardão, principalmente se ajudar as pessoas. Essa aqui é a bandeira de Zebulon, que é o barco que tem uma coisa a ver com a questão marítima deles, né? Vamos ver a bênção que Jacó deu a Zebulon. A bênção que Jacó deu às pessoas que nascem nessa determinada época. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e seu termo será para Sidom. O símbolo seria um barco, porque a bênção da tribo de Zebulon seriam que eles seriam homens. A humanidade dele seria de pessoas de negócio, homens de negócio, internacionais ou marítimos, que eles irão sair do barco para vender suas mercadorias e depois voltar. Seria uma prosperidade econômica também. Zebulon se localizava em uma posição marítima próxima ao mar do Mediterrâneo e tinha fronteiras com a Fenícia.
que tinha grandes mercadores marítimos e pelo contato com esse povo, também se desenvolveu no comércio pelo mar. O comércio marítimo era a principal rota de importação e exportação de produtos na antiguidade, o que deixava Zebulon em uma ótima posição. Zebulon, por possuir o comércio marítimo, ele possuía a principal ocupação em parceria com os fenícios. Eles viviam ao norte e tinham proximidade com a tribo de Isacar, e eles celebravam juntas nas proximidades da planície de Jezrael, no santuário de Tabor. Agora, vamos ver outro versículo, Deuteronômio 33, versículo 18 a 19. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte. Ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. No caso, vemos aqui que Zebulon tem uma relação aqui com Isacar, tem uma interação com essa outra tribo, e isto aqui seria a bênção de Moisés, Moshe. E durante o censo de Moisés foram contados da tribo de Zebulon cerca de 57.400. Números 1, versículo 31. Isso aí diz respeito a uma quantidade, mas lembrando que existem muitos... a quantidade de Zebulon, mas lembrando que esses padrões remetem a outras coisas também. O padrão da Gemátria, que muitos números estão escondidos na Bíblia. Algumas pessoas da gnose, inclusive, gostam de pegar a palavra anjos em inglês, né, angels, e lembrar que ela é um anagrama para ângulos, e aí eles tiram com conclusões que às vezes são precipitadas, que seria a Bíblia escrita por um pitagórico e tal, e como nós vimos no vídeo anterior, Jesus ele é diferente de tudo isso, e ele não é como qualquer outro Messias de outras religiões, porque ele nasceu de uma virgem. E sim, essa aqui é uma imagem que eu retirei de um vídeo da internet, aí de um rabino. E esse aqui é sempre do mesmo vídeo que eu pego lá do iceberg que eu fiz, por causa que aqui já está certinho a pedra da tribo, a tribo e o local do acampamento. Então, no caso, a pedra da tribo de Zebulon é o crisólito, que fica no leste. Bom, o leste ele vai corresponder ao passado, à origem. Agora vamos falar um pouco sobre o número 6. O número 6 ele está ligado aos homens. Por quê? Porque o homem ele foi criado no dia 6. Os homens, para quem não sabe, eles são anjos, mas eles são anjos de menor hierarquia. E como você pode ver, as abelhas elas refletem muitos padrões que nós temos nos céus. O fruto, conhecimento do bem e do mal, que é o fruto que elas podem se reproduzir, elas também têm. Além disso, os homens eles são como anjos em hierarquia menor. Então tem uma ligação muito forte aqui, homens, anjos e abelhas. O 6 ele estaria ligado também à energia e a dinheiro. Afinal, o dinheiro é uma energia, né, desse mundo. As abelhas elas fazem alvéolos circulares que adquirem essa forma hexagonal. Portanto, como é hexagonal, né? X, né, de 6. E a terra prometida é dita como a terra que mana leite e mel, que não é a Israel que nós temos nos dias aqui atuais, não é essa Israel geográfica, porque, para quem não sabe, a Israel que Jesus tanto fala, a nova terra, não é interessante que é dito já se vai a antiga terra, o antigo céu, é a nova Jerusalém agora estamos habitando. Então, quer dizer, é uma dimensão espiritual, não é aquela Israel que nós temos hoje geográfica. Então, alguns povos têm conflitos ali, que eu
não é assunto desse vídeo aqui, mas eles ficam brigando pra ficar entre lá os filhos de Ismael, né? E os filhos de Isaac brigando pra quem tem a posse daquela terra. Porém, todas aquelas profecias que foram dadas a Abraão, elas já se cumpriram sobre a terra. O povo de Israel já habitou aquela terra, mas, por se desviar dos caminhos, eles foram espalhados pelo mundo. E é por isso que hoje eu estou falando aqui com você, que também é um israelita. O primeiro israelita é Adão. A humanidade é israelita. Bom, vamos falar aqui um pouco sobre o floco de neve. Cada floco de neve ele é único, devido às condições específicas em que ele se formou, como a temperatura e a umidade. E é muito interessante cada um ser único, porque será que eles são únicos porque eles são feitos por algum ser? Porque, digamos assim, se eles estão sendo feitos aleatoriamente, se não existisse Deus, acho que a chance de um floco de neve ser igual a outro seria bem alta. Mas não é isso que ocorre. O 6 também nos traz de volta ao cubo. Para quem se lembra lá dos primeiros vídeos aqui que eu postei, quando eu falava muito do padrão, até eu falava do número 3 e do número 4, falava muito aqui do cubo. E a gente acaba sempre voltando aqui nesse padrão dele, por causa que ele é o padrão da nossa realidade, né? Da nossa realidade 3D. O 6 então, o que seria o 6? O 6 é o 5 mais o 1. Então, por que é o mais o 1? Por que eu sempre falo do mais 1? Porque a gente está vendo que esse padrão ele vai levar a gente de volta sempre a um número. Com a gematria que você soma, você aplica a redução aos números e você soma eles com eles mesmos. Então, tipo, você tem um 11, que na verdade é 1 mais 1 que vai dar 2. Né? Então, no caso do 6, o 6 ele é 5 mais 1. E isso aqui significa que o 6 ele é o 5 mais a unidade. Né? Então é por isso que os vídeos eu estou fazendo dessa forma aqui, apresentando o número e depois eu apresento outro. E assim eu vou seguindo. Né? Já fiz vídeo aqui sobre o número 1, número 2, número 3. E aí você vai acompanhando aí na ordem. Para você ter um melhor entendimento do que eu estou querendo passar aqui para você. Algo que eu acabei esquecendo de citar no vídeo sobre o número 5 é que o satanismo, além do número 6 que a gente vai falar aqui hoje, ele adora muito o número 5. O número 5 ele tem a questão do pentagrama. O pentagrama ele alude a 5 versões temporais que Satanás criou de si mesmo. É por isso que em Apocalipse é solto alguns anjos, né? Solto ali. A gente já tem um diabo que seria o que adentrou nessa realidade, mas é citado que é soltado outros 4 anjos. A questão é, por mais que o mundo tenha muitas coisas ruins, esse mundo, tudo que acontece é meio, como posso dizer, ele é um mundo meio a meio. Então, aqui nós estamos sentindo como seria esse governo de Satanás, porque nós caímos aqui nessa terra, porque nós não, em determinado ponto, a gente duvidou de Deus, a gente duvidou lá nos céus de que talvez o governo de Deus poderia não ser tão bom, ou que o governo de Satanás seria melhor. Então a gente está vivendo esse governo como se fosse meio a meio, mas tudo ainda assim é mediado pelo Ser Supremo, que é o Criador, o Deus de todos os deuses. E no caso até os seres malignos precisam pedir a sua autorização para atuar, porque se você só tiver essas influências dos seres malignos, então não daria para dizer que você passou por um teste que realmente mediu se você escolheu o lado certo ou o lado errado. E por que a gente tem que decidir entre o lado certo e o lado errado? Porque Deus quer que nós tomemos uma escolha. Ele quer que nós tenhamos esse arbítrio. Mas nós temos influências tanto para seguir o lado certo quanto para seguir o lado errado. Então, quer dizer, nesse momento que essas coisas estão acontecendo,
mesmo que elas sejam muito malignas no mundo, elas são reflexo das coisas que aconteceram no céu, mas não é como se Satanás estivesse atuando, são os outros demônios que têm uma certa atuação. Tem uma atuação também dos Nephilim, que seriam os filhos dos anjos caídos, porque tem aquela frase, né? Dê a César o que é de César. Então, o que é do céu volta ao céu, e o que é da terra acaba ficando na terra. E o que foi produzido na terra, os filhos dos anjos caídos, que são os Nephilim. Por isso que quando eles querem habitar um corpo, eles pedem para fumar, para beber, para fazer essas coisas que são negativas. É que eles não têm um corpo, e como eles não têm um corpo, eles têm essa angústia muito grande, e quando eles conseguem adentrar um vaso, que seria o seu corpo, eles querem cometer determinadas coisas. Não é falando que você, ao beber ou ao fumar, você está fazendo isso, mas você está, de certa forma, abrindo uma brecha, e você precisa de maturidade para isso. Né? Na verdade, nós estamos aqui também porque não lidamos, né, com esse fruto. Mas enfim, o satanismo também adora muito a questão do sol negro, né, como se fosse o gerador aqui dessa realidade e tal. Mas esse sol negro, na verdade, ele indicará o clímax do que chamamos de Apocalipse. Por mais que Apocalipse em hebraico seja revelação, né, alguns entendem, o tempo do Apocalipse, né, então eu vou falar dessa forma, né, o tempo do Apocalipse, ele é indicado muito por esses dias de escuridão, inversão do campo magnético, né, então esse seria um dos clímax, e por isso que o sol negro ele é muito adorado, né. Então, falando aqui do cubo, isso aqui fala da nossa terceira dimensão também. Então, seria o padrão 3-6, já que a nossa dimensão é 3D. Nós não podemos sobrepor ou andar nas águas da linha do tempo, ou seja, se isso aqui fosse uma divisão do tempo, então seria passado, presente e futuro. E no caso, Jesus, como ele consegue andar pelas linhas do tempo, consegue andar pelas águas do tempo, então ele consegue acessar aqui de fora e passar por essas eras. Por isso que ele consegue falar com Moisés, falar com Abraão, morrer por volta do ano 4000, voltar depois em Apocalipse, porque ele está de fora, né, desse cubo que a gente chama de realidade 3D, né? Então aqui na realidade 3D é como se fosse aquela lá que eu já mostrei nos jogos, né, que no caso nós podemos nos mover em 6 direções, pular para cima, para baixo, esquerda, direita, ir para frente ou para trás. Então são 6 opções de se mover no espaço. A gente vai andando pelo espaço, isso vai indicando o nosso tempo, né? O tempo que esse mouse está demorando para cruzar esse espaço, né? É a locomoção dele. Mas não há uma forma de se mover literalmente pelo tempo, né? O tempo só escorre por nós, por isso que ele tem essa questão com a água, né? O nosso ser, ele é de água, até por isso que a gente é 70% água. E esse corpo aqui que nós temos, na verdade, ele é um casulo, né? A nossa alma está habitando por um tempo nele. Você não consegue ir para o ontem, porém o tempo também é percebido por nós. E ele fica encriptado no 6. O tempo, ele fica dentro do espaço, que é essa terra que nós estamos. E essa terra aqui na Bíblia é chamada de deserto. Então quer dizer que essa terra, ela tem menos coisas do que na terra de cima, que seria a terra dos céus. Que em plural, sim, céus, porque esses céus, eles são um multiverso, né? Então eles são muito abrangentes, muito mais abrangentes do que somente hoje pode imaginar. Então, como eu já disse, tem o padrão 6 no tempo, né? Então isso aqui a maior parte das pessoas sabe, né? 60 segundos são 600 milésimos, 1 segundo tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, um dia tem 24 horas. Aplicando a gematria no 24, o 24 seria o 4 mais 2, que seria 6.
O tempo, ele é da quarta dimensão, porque as três dimensões aqui são de espaço, né, para se mover para frente, para trás, etc. E no caso, se nós temos aqui a quarta dimensão, que é 4, e nós formamos aqui o número 6 com a Gematria, a gente vê que se a gente multiplicar, a gente volta pro 24, né? Então tem essa questão da espiral, que tudo volta a ser como era, né? Um padrão de repetição. Você acorda, faz suas coisas, depois você come, dorme. Depois no outro dia você acorda, faz suas coisas e dorme. Em determinadas partes da sua vida você vê que tem um padrão. Tinha aquele tempo que você ia para a escola e aí você tinha uma rotina. Aí, digamos que você mudou esse padrão. Então você fez uma alteração no que? Na linha do tempo. Você vai percebendo essas alterações conforme você vai se desidentificando com o seu antigo ego, né? Então você volta e olha para o passado e você fala: caramba, eu não acredito que eu fazia determinada coisa quando eu era um adolescente, ou então antigamente. Não acredito que eu fazia esse tipo de coisa. E esse padrão aqui é o padrão da Fibonacci, né? A sequência da Fibonacci, ela consiste numa sucessão infinita de números que obedecem um padrão em que cada elemento subsequente é a soma dos dois anteriores. E esse é um padrão visto no universo. Então, nós temos várias imagens e questões do nosso corpo que estão alinhadas com isso. E nós temos aqui representado o cubo, né? A espiral. A Fibonacci ela salta, né, dos cubos. A cada 24 cubos ela se repete. Então parece que as coisas estão se mudando, mas elas acabam reintegrando para um determinado padrão e determinado tempo. O mundo ele foi criado em 6 dias. 6 ele é energia, 6 é tempo, 6 é dinheiro. Nesse mundo algo muito atuante é energia. Então é muito atuante o tempo e o dinheiro. Por isso que o pessoal até fala tempo e dinheiro, né? Porque se você tem mais dinheiro, você em tese pode aproveitar melhor o seu tempo. Aqui nós vemos, né, esse padrão, que são os dois números somados, que o próximo número vai ser a soma dos dois anteriores. Então se eu somar 1 com 0, vai dar 1. Então o próximo número é 1. Se eu somar 1 com 1, vai dar 2. Se eu somar 2 com 1, vai dar 3. E assim vai seguir essa sequência. E depois de 24 números, isso aqui vai se repetir, né, com as 24 sequências, né, na 24ª a Fibonacci volta ao 1, ou seja, a um ciclo que se repete. Então, se nós pegarmos aqui, ó, 28.657 e a gente vai somar com 46.368. Vou colocar aqui como se fosse uma conta, né? E aí a gente vai ter o 75.025, né? Aí você pode pensar, pô, não voltou, né? Nem se você falar aqui que o 5 ele volta a 1, mas lembrem do que? Da Gematria. A matemática aqui, né? Que você vai pegar esses números, vai somar 7 com 5 com 0 com 2 com 5, que vai dar 19. E 19 é 1 mais 9. Pode parecer aleatório,
Mas qual que é a ideia? Os números que você não vai somar vão ser esses que já são uma unidade, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui você nunca vai somar, mas aí quando for a partir do 10, aí você já soma 1 mais 0. Entendeu? Então nesse caso aqui, ó, 1 mais 0, 1. Então depois dessa sequência aqui de 24, a gente voltou pro 1. Isso aqui é um padrão, é algo que os antigos hebreus já sabiam, por mais que tem toda essa história hoje em dia na escola, né? O pessoal fica idolatrando os gregos, mas outros povos também já tinham conhecimentos muito avançados, né? Então, o 6, além de tudo, ele compõe o seu corpo, né? Você é feito de carbono, e o carbono, ele é o carbono 6, 6 nêutrons, 6 prótons e 6 elétrons. O seu corpo ele é baseado, né, no carbono 12, quer dizer, o carbono 12, né, porque tem aquela questão lá que um soma com o outro, então na verdade é 12, né. O hexágono ele tem 6 pontas, 6 triângulos e 6 lados, né. E o sexto planeta seria Saturno. E de Saturno, que a gente vê aquela questão, né, dos povos antigos que falavam que quando Saturno tinha uma influência maior sobre a Terra, e tinha o tempo de Saturno que era um tempo que você tinha melhores colheitas, e falavam que o céu ele era mais puxado para o roxo, era por toda essa influência de Saturno, e por isso que Saturno tem essa ligação, né, Saturnália, Satã. E por quê? Porque Satã, ele, como nós vemos lá nos versículos, né, de Ezequiel, que é o rei de Tiro, que seria a representação, seria uma alusão, né, a Satanás. Satanás ele tinha esse controle, né, da energia, e essa energia também sexual, e ele que distribui essa energia para os seres. Então por isso que ele tem essa relação com a fertilidade, por isso que quando Saturno tinha uma influência maior na Terra, tinha uma maior fertilidade, seja para os animais, para os seres humanos, para a colheita e etc. E é por isso que também ele é sempre muito ovacionado, né, em rituais sexuais, né. O homem ele foi criado no sexto dia. Aqui em Saturno nós temos esse símbolo aqui que nós já mostramos no vídeo do padrão 5, que é o vídeo anterior. E que seria a tribo de Ruben, né? Lá na tribo de Ruben eu mostrei aqui sobre o padrão 5, porque eu estava falando do éter, né? Nós estamos aqui nessa matrix, né? Que seria a matrix de Saturno. Na matriz de Saturno, essa Terra aqui, ela sofre essa influência. Por quê? Porque essa Terra aqui vai ser o futuro inferno. Se você ler direito lá a Bíblia, você vai ver, né? A antiga Terra já se foi. Agora vamos habitar na Nova Jerusalém. E essa Terra aqui também, ela é como se fosse um útero, né? Por isso que tudo isso aqui que eu falei, por exemplo, Saturno fazendo uma influência muito grande na Terra, é por isso que nós temos Saturno, que se eu não me engano é dos romanos, né? Mas o Saturno, ele nada mais nada menos que a maior parte das coisas dos romanos são as coisas dos gregos, só que com outros nomes. Por exemplo, Saturno, que na verdade Saturno é que nem Cronos. Cronos seria o deus do tempo, digamos assim, né? Que dá para fazer outras associações, mas que não é o foco desse vídeo aqui de hoje, né? E olha que interessante, selo mágico de Saturno, né? Nós vemos aqui é um padrão estabelecido com a Cabala, né? Lembrando que Satanás ele não cria. Satanás não criou o 6, não criou as formas geométricas, né? Por mais que ele seja também um arquiteto, né? Meus caros amigos construtores, ele seja um tipo de arquiteto, assim como os outros anjos também são,
Mas Satanás, ele já foi. Agora ele não é mais o Messias. Ele perdeu o seu posto por conta da sua conduta e por conta da sua blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que é essas coisas pesadas que Satã fez, que nós já apresentamos em outros vídeos, né? E olha só que interessante, 1 Reis, versículos de 10 a 14. O peso de ouro que Salomão recebia anualmente era de 666 talentos. Isso aqui eu ficava muito intrigado, né? Caramba, por que esse número da besta, né, aparece aqui? É interessante, né? Besta, né? Beast. Também às vezes traduzido como fera, né? E aí, os filmes lá da Disney, A Bela e a Fera. O que será que aquilo lá alude? Será que não é a Eva, a Lilith? A Eva, porque quem não sabe, Eva teve relações com Satanás, né? E olha só, a massa, ela é representada pela integração e desintegração. Por conta disso, que a massa, ela é energia. E esse aqui é o quê? É o símbolo desse planeta aqui, ó. O símbolo de Saturno. E olha que interessante, né? Se você pegar aqui também e for somando os números, né? Você vai chegar naquele padrão do Nikola Tesla, né? Então, se você soma aqui 1 com 4 com 7, você vai ter 12. 2 com 5 com 8, 15. 3 com 6 com 9, 18. 8 mais 1, 9. 5 mais 1, 6. 2 mais 1, 3. E aqui embaixo, olha só, se nós pegarmos de baixo para cima, 1 mais 2, 3. 3 com 3, 6. Então, 4 com 5, 9. 9 com 6, 15. 7 mais 8 mais 9, nós temos o 24. 4 mais 2, 6. 5 mais 1, 6. E aqui a gente não aplica nada porque 1 mais 2 é 3, com 3 mais 3, 6. Então, você vai aqui para o padrão 6, 6 e 6. Então, está relacionando ao quadrado ou ao cubo, né? Esse padrão também, que é o padrão da nossa realidade. E essa questão aqui, ó, do tempo, ela também está associada ao ciclo, né? Nós temos um ciclo aqui nessa dimensão, que é do nascer, crescer e morrer, né? Para quem tiver mais interesse na Fibonacci, olha que interessante, você vê esse padrão aqui, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui, se repetir em muitas coisas, a ponto de, se você não perceber, isso aqui é Leonardo Fibonacci, né, o criador, se você não perceber que isso aqui não pode ser gerado ao acaso, aleatoriamente, então você, é aquela questão, né, talvez não seja o seu tempo agora para aprender essas coisas, né? Mas aqui você tem espirais. As espirais de concha e frutas, como as de abóbora e pinha, geralmente seguem a proporção de ouro encontrada na série de Fibonacci. Ramificações, né? As árvores e arbustos frequentemente apresentam ramos que se dividem em proporções de Fibonacci. A proporção entre os ramos sucessivos geralmente é de aproximadamente 1,618. Floração, a disposição de pétalas em flores, como a margarida e a cravo, geralmente segue a série de Fibonacci. Frutas, a disposição de sementes em frutas, como a melancia e a laranja, também segue a série de Fibonacci. Crescimento de folhas, a disposição de folhas em plantas, como a alface e a selga, geralmente segue a série de Fibonacci. Padrões de crescimento, alguns animais, como o caracol, têm espirais que seguem a sequência de Fibonacci. Desenvolvimento de ramos de cactos, o desenvolvimento de ramos de cactos em série Fibonacci, formação de espinhos em cactos, a disposição de espinhos em cactos,
cálculo da sequência Fibonacci e a proporção ouro, né? Se você quiser saber mais sobre isso, pesquise sobre Leonardo Fibonacci, sobre o cálculo da sequência de Fibonacci e a proporção de ouro. Isso aqui é interessante. A série Fibonacci ela é usada para modelar o número de coelhos presentes em uma determinada geração. Então, se o número inicial de coelhos é 0, cada geração adiciona ao total de coelhos presentes na geração anterior 1. Né? Então, a primeira geração tem um coelho, a segunda geração tem mais um coelho, a terceira vai ter 2. Então, lembra aqui, ó, 1 com 2. Então, a quarta geração vai ter 3 coelhos e assim por diante. Então, esse problema ele ilustra aqui como essa frequência Fibonacci também demonstra para nós como esse padrão ele está encriptado no universo, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Esse canal aqui tem vídeos apenas nesse estilo, por enquanto, né? Que seria sobre eu interligando esses assuntos, né? Algumas coisas aqui eu peguei, isso aqui eu peguei daquele canal do Rabino, que infelizmente eu esqueci o nome nesse momento. E isso aqui eu peguei do Amanita Muscaria, né? Mas se você quiser um canal que seja coerente com o que eu estou passando aqui, seria o canal do Samuel Benini, do Edinardo Sabino e do Luiz Miguel, entre outros, né? Rodrigo também, né? Conteúdo ali no Instagram. Então, se você pesquisar ali por algum desses canais aqui que eu citei, você vai encontrar um conteúdo parecido com esse. Espero que você tenha gostado. Vou estar deixando aqui no final a sequência desse vídeo. E muito obrigado por ter me escutado até aqui. E fiquem com Deus.